Boa tarde, quarto ano, boa tarde, famílias. Estamos iniciando mais uma semana e junto com ela mais uma aula de matemática. E para hoje nós vamos estudar medidas de comprimento. Isso mesmo, o professor já havia adiantado nas aulas anteriores que nós já estudamos medidas de tempo, medidas de massa, de capacidade. E esta semana nós vamos conhecer as medidas de comprimento. Que medidas serão essas? Qual seria a unidade padrão? Quais instrumentos nós utilizamos para medir? Vamos obter todas essas respostas nesta videoaula que eu vou apresentar para vocês. Fiquem atentos, anotem o que for possível no caderno, para que durante a atividade vocês consigam tirar todas as dúvidas. Vamos lá? Medidas de comprimento. Sabe o que são medidas de comprimento? As medidas de comprimento surgiram da necessidade de se saber a distância ou o tamanho das coisas. A distância entre uma cidade e outra é medida em quilômetros. Já a distância entre a sua casa e a pizzaria pode ser medida em metros. A sua altura pode ser medida em centímetros. Já o tamanho de uma abelha deve ser medido em milímetros. Há uma grande quantidade de unidades de medidas diferentes, mas a unidade padrão é o metro. Vamos analisar. Temos aqui um lápis, temos aqui uma régua. Nós vamos fazer a medida deste lápis com a régua. Então, nós vamos começar aqui, não na ponta da régua, vamos começar aqui no zero e vamos até o final do lápis. Então, nós iniciamos a medida no zero da régua. E nós vamos ver a distância que o lápis ocupou nessa régua, entre o início e o final do lápis. E a medida do lápis é 14,7 centímetros, ou seja, do início no zero até o final do lápis, deu 14 centímetros e 7 milímetros. Vamos conhecer as medidas? O metro é a medida padrão. As medidas menores que o metro são os submúltiplos: decímetro, dm, centímetro, cm, milímetro, mm. Vamos praticar? O que usamos para medir uma mochila, um parafuso e um prédio? Que medida é mais adequada para medirmos uma mochila? O metro, o centímetro, o milímetro, o quilômetro? Qual a unidade? E para medir um pequeno parafuso, qual a medida? E este prédio, o que eu poderia usar para medir? Se você pensou que a mochila se deve medir usando o centímetro, você acertou. E esse pequeno parafuso? Vamos usar o milímetro. E o prédio? O prédio nós medimos com o metro. Quanto mede em metros? 3 quilômetros e 190 centímetros. 3 quilômetros equivale a quantos metros? 190 centímetros equivale a quantos metros? Se você pensou que 3 quilômetros são 3.000 metros, você acertou. E se você pensou que 190 centímetros é igual a 1,90 centímetros ou 1,90 metros, você também acertou. E é isso, turma. Espero que vocês tenham conseguido compreender, feito a relação. É importante que vocês lembrem que 1 metro equivale a 100 centímetros, 1 metro equivale a 1.000 milímetros e 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Conseguiram compreender isso? Se não, anota aí para não esquecer.
E a nossa atividade hoje, do nosso livro, Buriti Mais Matemática, onde vocês vão resolver as 4 primeiras questões das páginas 128 e 129. Vamos lá? Páginas 128 e 129, questões 1, 2, 3 e 4. Façam a atividade no próprio livro, encaminhem a foto para o professor e já na próxima aula eu vou encaminhar o vídeo com a correção dessa atividade e daremos continuidade às medidas de comprimento. Afinal, é muita coisa para uma aula só, combinado? Então, boa atividade, bons estudos e até a nossa próxima aula.